Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, Manhã Vascaína. Renato Gaúcho se apresentou ao Vasco, deu uma entrevista muito boa, na minha opinião, muito proveitosa. Eu particularmente gostei muito da entrevista e aí a gente fez o react, né? Fizemos os comentários em cima da entrevista. Tá imperdível, galera. Vamos direto para lá então, logo depois da vinheta. O prazo que nós tínhamos estipulado, caso não houvesse esta classificação que nós desejávamos para a final do Carioca, seria pós-jogo de volta do Fluminense, em que o novo treinador teria 11, 12 dias para preparar o jogo com o Palmeiras. Este sempre foi internamente o prazo que nós definimos, ao contrário do que foi dito aqui, erroneamente até por um órgão de comunicação. E pronto, posto isto, até digo que, comparativamente às últimas vezes que o Vasco tocou o treinador, nós tivemos uma semana, houve momentos em que ficaram 4, 5, 6 jogos. O planejamento era este, nós cumprimos à risca, temos aqui o Renato hoje, já deu o treino de manhã, ou seja, tudo dentro do que estava planejado, ok? Agradeço muito a vossa atenção por esta introdução e seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama. Renato, vou só fazer aqui a pequena breve introdução e depois já vos vou passar o Renato, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma cartinha para ler. O mais importante, sagrado, muito sagrado. Vamos começar aqui. Essa é a nossa fotografia. Sempre escuro. Do lado. Só que o sócio. É só a camisa desta vez? Ok. Só a camisa de sócio. Camisa de sócio gigante. Tá bom? Mais uma vez. Muito sucesso. Muito obrigado pela confiança. Pra gente. Fica à vontade. Dá pra cá? Renato, boa tarde, seja bem-vindo, Igor Dorileu, da Band. Pelo projeto que te foi apresentado, pelo que você viu do elenco do Vasco até agora, onde você acha que esse Vasco pode chegar na temporada? Quais são os objetivos que você está traçando nesse início de trabalho? Sucesso! Bom dia a todos, ou boa tarde. Acho que traçar as metas, o Vasco ele tem 3 competições. O brasileiro, que é prioridade. Sempre vai ser o brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando, a gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como te falei, nós temos 3 competições e a gente vai procurar sempre andar nas 3. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. Renato, boa tarde, tudo bem? Sucesso para você aqui no Vasco. Obrigado. Queria que você falasse, você já trabalhou aqui, é a sua 3ª passagem, o que tem de diferente agora nesse seu desafio? Nas ocasiões anteriores, né, chegou a um vice da Copa do Brasil, flertou ali com vaga em Libertadores e agora chega com qual objetivo? Com um grande desafio nessa passagem, que, claro, o momento não é bom, né? A princípio, eu imagino que é recuperar a confiança dos jogadores, mas como é que você encara esse desafio, nesse novo momento, 3ª passagem pelo clube?
Eu acho que para o treinador, para mim é um prazer enorme estar voltando. Para o treinador é sempre um desafio, independente do ano, independente da época. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado, mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho, pensar em novos rumos daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então, a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vaiar o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então, o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão, de continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, eu já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores aí no campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. Renato, boa tarde. Edson Viana, TV Globo. Voltando um pouquinho, depois da saída no seu trabalho anterior, a impressão que passava era um certo, pelo menos a impressão que passava para nós era um certo desgaste seu com o ambiente do futebol, até com a cobertura do futebol, enfim. E eu queria que você dissesse para a gente como é que foi o seu processo nesse tempo todo, desde o seu último trabalho, que te motivou a retornar, a assumir um grande desafio, um grande time como o Vasco, depois daquela última experiência, e como é que foi assim, para se reconectar e ter de novo a energia e a vontade de assumir um novo desafio? Obrigado. É boa a tua pergunta. Deixa eu falar, eu sou um cara independente. Eu, graças a Deus, eu venci na minha profissão, como jogador, como treinador, ganhei muitos títulos. Eu trabalho porque eu gosto, trabalho porque eu quero, graças a Deus. Então, todo o conforto que eu posso dar para minha família, eu dou, e corri atrás desses anos todos justamente para isso. Então, se hoje estou voltando para o futebol, é porque eu gosto do que eu faço. Tem algumas coisas que me incomodam? Sim, tem algumas coisas que me incomodam no futebol, não só a mim, incomodam a todos os treinadores, só que alguns falam, outros não falam. Então, eu sempre fui profissional com vocês. Muitas vezes dali vem certas críticas, eu levo sempre as críticas como um ato construtivo para mim, porque eu olho a crítica, vejo se está certo ou não está. Aqui eu acho que a crítica construtiva eu absorvo, a crítica que não me interessa eu deixo para lá. Só que hoje em dia, qualquer um, todo treinador, dificilmente um treinador chega aqui para dar uma entrevista coletiva que não está de cabeça quente. Aí está lá o cara, não são todos, obviamente, mas um outro que quer seguidores. Aí ele vem, ele não está sendo profissional, ele quer seguidores. Aí ele provoca o treinador na coletiva. Eu sempre fui educado, sempre respeitei todos vocês. Aí muita gente fala assim, o Renato não tem mais paciência. Eu tenho paciência pra caramba. Admiro o trabalho de vocês. Só que tem horas que desse lado eu vejo um outro que não está sendo profissional, do jeito que deveria ser. Aí incomoda não só o Renato, incomoda todos os treinadores. Só que tem treinadores que têm cacife para peitar. Outros, infelizmente, ficam calados
E aí, meu amigo, no momento que você baixa muito a calça, alguma coisa vai acontecer. Então é por isso que de vez em quando eu tenho que dar, né, retribuir, digamos assim, a maldade de um que o outro, porque senão vira uma bola de neve. E é difícil para o treinador, não é só aqui não. Se você se colocar no lugar do treinador, o treinador não dói. Tudo que acontece no clube, o culpado é sempre o treinador. Sempre o treinador. Aí chega aqui na coletiva, vem o cara com maldade para cima do treinador. Aí chega uma hora que o treinador vai explodir. Ele vai explodir, não sou eu, ou um outro. Alguns ficam calados, alguns se garantem. E eu me garanto. Eu me garanto, se o cara está sendo profissional, eu vou ser profissional com ele. Eu aprendi a minha educação desde cedo. Eu sou um cara bem educado. Agora, quando o cara passa dos limites, bom, aí tem que dar uma freada, né? Porque hoje em dia, o jornal, eu respeito todo mundo. O jornalista, a maioria aqui de vocês estudar, tem a carteira e leva a profissão a sério. Eu não sou contra esse que semana passada estava perambulando por aí, daqui a pouco ele está aqui numa coletiva fazendo perguntas. Não tenho nada contra, desde que o cara seja profissional. É isso que eu penso. Então, se querem profissionalismo desse lado, tem que ser profissional desse lado aí também. E aí você sempre educado com vocês. Agora, estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar de novo. Eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu sou um cara independente, mas eu gosto do que eu faço. Se eu não gostasse, se eu não tivesse com tesão, não iria atrapalhar ninguém. Continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. Se eu estou aqui, é porque eu gosto do que eu faço. Renato, boa tarde, aqui atrás. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Bom te reencontrar. Cara, muita vaidade do Renato, né? No início da coletiva, ele já virou a camisa ao contrário para firmar ali o nome dele. É um cara vaidoso demais. E agora no final também essa coisa, né, do like, dos seguidores. Realmente tem colega que força, tem colega que provoca, mas ele podia ter evitado, né, já uma possibilidade de conflito agora no início, porque a primeira que ele der mole, já vão para cima dele. Porque assim como ele é malandro, como ele não é bobo, os caras do lado de cá também não, né? A galera sabe fazer pergunta, sabe provocar, sabe extrair dele o melhor e o pior, né? Então isso é perigoso. Acho que ele poderia ter evitado. Priorizar o brasileiro, cara, eu acho assim fundamental, porque o brasileiro gera rebaixamento, né? Então ele tem que priorizar o brasileiro. E a Vida Nova, conforme ele disse, chamou a torcida para ele, mandou um recado para o grupo, dizendo que a galera tem que, né, chegar junto, tem que se comportar, tem que fazer valer o salário, tem que render. Esse é o Renato. Seja bem-vindo ao Gigante. Você falou ainda há pouco que o torcedor não vai mais vaiar. Você já passou isso, inclusive, aos atletas. Não é que não vai mais. Estou pedindo. Sim, mas é que você falou, conversei com os meus atletas para a gente entregar e não ter a vaia. Porque aí Exatamente. Vai haver a troca. Perfeito. Né? Só que São Januário deixou de ser um território hostil nas últimas edições de Campeonato Brasileiro, e você, claro, que acompanha isso, né? Porque sempre foi muito difícil o adversário jogar lá. O Vasco não tem sido um bom mandante. Além da postura, o que você enxerga que esse time precisa entregar, não só para ter a conexão de novo com a arquibancada, mas para ter exatamente o resultado que faça com que o adversário tenha medo de jogar em São Januário? E você pega um time hoje na lanterna e vai ter o primeiro desafio, o líder do campeonato. O que fazer para mudar? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o que vai ser feito, aí eu com o grupo. Entendeu? É o trabalho no dia a dia, é a conversa que eu já tive com eles hoje de manhã. Basicamente, eu já passei da maneira que a gente gosta de trabalhar, que eu vou exigir bastante deles, justamente nesse item, da entrega dentro do campo. E de que maneira a gente vai se comportar, vocês vão ver a partir do jogo contra o Palmeiras. Eu tenho certeza que esse grupo vai dar a resposta. Eu falo do meu trabalho de hoje, daqui,
para diante. Não falo do que aconteceu lá atrás, coisa certa, coisa errada, não é problema meu. Eu falo daqui para frente, confio no grupo. Lógico que eu não conheço todos os jogadores ainda, mas eu conheço boa parte deles, alguns inclusive eu já trabalhei. E eu tenho certeza que no momento que, juntamente com meus auxiliares, a gente colocar em prática para eles no dia a dia o que a gente quer deles e eles entenderem o nosso trabalho, pode ter certeza que dentro do campo vai ser outro time. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, pode ter certeza. É com isso que eu conto, que o torcedor do Vasco vai continuar apoiando, mais do que nunca, porque eles vão ver a entrega do meu time dentro de campo. Renato aqui, boa tarde. Esse ano completa 10 anos que o Vasco não tem um treinador que dure mais de um ano à frente do time. O último foi o Jorginho. O Vasco é 80% dos clubes do mundo todo, né? E você... Não põe na conta só do Vasco isso. E você teve um trabalho muito longevo aqui também em 2005 até 2007, quase 2 anos, que é ainda mais tempo. Então, na sua visão, seu contrato agora é só até o final do ano. Também, teoricamente, não duraria um ano, mas pensando que você queira também renovar depois, ficar mais tempo aqui no clube. O que precisa para isso parar aqui no Vasco, que tem sido uma máquina de triturar treinadores? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O treinador, ele vive de vitórias. Ele vive de resultados no Brasil. Lá fora, muitas vezes os resultados não vêm, mas o treinador é mantido. Aqui no Brasil, é resultado. É resultado, é resultado, é resultado. Se não der resultado, infelizmente, a primeira cabeça a rolar é o do treinador. É o sistema brasileiro. Então, você falou que eu tenho contrato até dezembro. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso não quer dizer que Deus queira que eu permaneça até dezembro, Deus queira que eu possa, e o clube queira renovar, vai depender muito dos resultados, obviamente a gente sabe disso. Em cima da pergunta, inclusive, do teu colega, eu vim para trabalhar porque eu estou com tesão. Não tenho multa no meu contrato. Eu fiz questão de não botar multa no meu contrato. Então, enquanto eu puder entregar e o clube achar que o meu trabalho está indo bem, a diretoria, o presidente, a torcida, vocês acharem que o meu trabalho está indo bem, eu continuo. No momento que o clube ou a torcida achar que não dá, eu vou sair de cabeça erguida, pela porta da frente, como eu entrei, com a maior tranquilidade do mundo e com a minha consciência tranquila. Então é por isso que eu não coloco multa. Eu não tenho nada contra os treinadores que colocam multa. Mas eu sempre venho para trabalhar. Eu não venho para, vou lá, se não der resultado, daqui, infelizmente acontece no Brasil, daqui 2 meses, daqui 3 meses, ou daqui 1 mês me mando embora, dane-se, eu tenho a minha multa. Eu vou ver da multa. Não, eu não penso dessa forma. Eu penso em entregar, em trabalhar, por isso que eu fiz questão de não colocar multa no meu contrato. Então, se eu vim com a maior vontade, volto a falar, vou repetir a mesma palavra. Eu vim com tesão para trabalhar. Vou procurar fazer de tudo para que o torcedor volte a incentivar os 90 minutos da equipe do Vasco, e essa cobrança que a torcida vem fazendo em cima de alguns jogadores, eu peço também para que apoie, independente de quem entrar em campo. Nós temos um grupo. O objetivo do nosso torcedor é ver o time ganhar. Então é o mesmo objetivo. Só que tem alguns que têm uma personalidade forte que não sentem as vaias. Outros sentem as vaias. Então, no momento que o torcedor está vaiando, o jogador ele pode se retrair e não vai render aquilo que o treinador espera ou que ele pode entregar para o clube. Então é isso que eu peço. O torcedor incentiva, continue incentivando, porque sempre incentivou, porque dentro do campo pode ter certeza que vai ter a entrega do meu time. Isso vou cobrar deles todos os dias. Inclusive, começa nos treinamentos. Porque eu sempre falo para eles, se treina forte, joga forte. Se treina fraco, vai jogar fraco. Então essa cobrança em cima já do primeiro treino hoje foi forte justamente por isso. Treinar forte para a gente jogar forte. Seja bem-vindo, Renato Gaúcho. Boa sorte, sucesso, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Falando sobre o seu contrato, um contrato até o final da temporada, nesse período de negociações com o Vasco, como você vai, teoricamente, até o final do ano,
falaram com você sobre uma possível mudança no mandato da SAF do Vasco, um possível novo investidor majoritário dentro desse processo de transição do futebol. E, se me permite mais uma pergunta, muito se falava num possível retorno do Felipe Coutinho. No seu caso, o Coutinho é página virada ou não? Obrigado. Bom, o negócio de SAF não é problema meu. É problema da diretoria, o problema do presidente. Não me meto. Nem sei como estão, se é que estão negociando. Entendeu? Então, o meu contrato, eu conversei com várias pessoas aqui. Conversei, inclusive, quero deixar bem claro que muitas pessoas acham que eu sou obrigado com a Amodeu. Bem pelo contrário. Eu tive uma discussão com ele, como em qualquer parte de qualquer trabalho de vocês, se tem uma discussão lá no Grêmio, porque ele pensava de uma forma, eu pensava de outra, mas nós somos amigos. Onde que não tem uma discussão? Então, essa semana toda, praticamente, eu trabalhei com ele, nós falamos praticamente quase todos os dias. Então, a minha amizade com ele continua e vice-versa. Então, muita gente acha que a gente está trabalhando junto, a gente não se dá, não, bem pelo contrário. Que fique bem claro isso também. A outra coisa do Coutinho, sou muito admirador do Coutinho, inclusive, para quem não sabe, eu lancei ele aqui, eu trouxe ele profissional pro Vasco, lá atrás, admiro muito o futebol dele, não sei realmente o que aconteceu com ele, mas não toquei nesse assunto com a diretoria, nem com o presidente, sobre uma possível volta do Coutinho, até porque eu não sei nem realmente o que aconteceu, entendeu? Então, não foi cogitado esse papo, não. Aqui, Renato, boa tarde. Cara, em relação à multa rescisória, eu já tinha até comentado isso, a gente já sabia esse lance da multa. Eu acho uma postura muito correta do Renato, eu acho que todos os treinadores deveriam pensar assim, porque se o cara não tá legal e o clube precisa dispensar o treinador, não é justo que o clube ainda tenha que pagar por isso, entendeu? Ele já não tá numa situação favorável, porque nenhum clube quer mandar o treinador embora. Manda porque precisa mandar. Manda quando o cara não tá rendendo, não tá trazendo resultado. Aí ele, além de precisar mandar embora e contratar outro cara, ainda vai ter que ficar pagando 2 treinadores, né? Multa, eu não acho legal, eu não acho justo. E deixar isso em aberto é o papel de um treinador de grande caráter. Parabéns ao Renato aí por isso. Eu gosto muito do Beyond, do Lineker, cara. Ele tem umas tiradas espetaculares. Ele tentou cavar ali uma informação sobre a SAF e usar o Renato para isso. Só que não deu certo. O Renato malandro também não respondeu, tirou da reta e ficou por isso mesmo. E a pergunta que ele fez sobre o Coutinho, a gente também já falou aqui. Cara, isso é um absurdo. O Renato jamais ia negociar com o Vasco e chamar o Coutinho de volta, cara. Isso não existe. Eu nunca vi isso na história do futebol. Coutinho acabou de pedir rescisão de contrato e vai voltar na mudança de treinador. Isso é uma... desculpa até falar, mas é uma postagem idiota de quem criou essa fake news. Eu falei isso aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que isso era um absurdo, entendeu? Não faz nenhum sentido isso. Em relação à briga com a Amodeu, todo mundo já sabe, ele mesmo já falou publicamente que não tem nenhum problema com a Amodeu, e é a vida que segue, tá tudo de boa. Seja bem-vindo, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Falando sobre o número de vitórias, desde 2015 são 131 vitórias. Contigo. Em relação a treinador, você é o primeiro desde 2015 e depois o Abel Ferreira com 119 vitórias. Quanto isso anima, quanto isso motiva, já que mais do que desempenho e performance, o Vasco precisa de resultados nesse momento. E paralelo a isso, dentro da conversa com a diretoria, junto ao Admar, o Vasco fez um bom trabalho aí na janela, contratou alguns reforços. Se existe um planejamento ainda para essa janela doméstica até o dia 27. Se a prioridade é trazer mais um nome ou potencializar os reforços que já chegaram. Obrigado, Renato. Sempre potencializando os reforços.
juntamente com o jogador que estavam aqui, é lógico que sempre que possível, que a diretoria, o próprio presidente puder dar um reforço, ele sempre será bem-vindo numa posição que a gente necessite, desde que o clube tenha condições e que a gente ache esse jogador também. Porque muitas vezes você está, não só aqui no Vasco, muitas vezes o clube tem dinheiro, mas não encontra o jogador. E quando encontra, é um absurdo, fora da realidade. Então nós temos um grupo, eu confio bastante nesse grupo, pode ter certeza. Agora, sempre que puderem me dar um reforço, numa posição principalmente que a gente necessite, ele vai ser bem-vindo. E quanto aos números das vitórias, é que eu falo, né, os números não mentem, estão aí. Então acho que se eu tenho 131 vitórias é porque os números são bons. Renato, boa tarde. Aqui atrás, Alexandre Araújo, do UOL. Renato, você falou que trabalhou com alguns jogadores, mas também você trabalhou com o Pedrinho, na época ainda jogador. Queria saber como é que foi isso para você, negociar com um cara que você já treinou, como é que foi essa negociação, essa conversa, se isso facilitou de alguma forma, já ter tido esse contato com ele na época dele e agora ele como presidente. Obrigado. Osso duro, cara. Quem trabalha com ele também, são ossos duros, meu amigo. Foi. Mas ele conversou, nós ficamos trocando ideias aí durante a semana toda, por isso eu falei com todo mundo aqui no Vasco. A gente foi conversando, trocando ideias. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente chegou num denominador, que foi bom para mim, bom pro clube, entendeu? O que eu queria era voltar a trabalhar num grande clube, e o Vasco agradecia ao presidente, agradecia à diretoria por me darem essa oportunidade. E o que eu falei quando cheguei aqui, estou com bastante tesão e agora eu vou procurar retribuir essa confiança que eles me deram, essa chance de voltar a trabalhar. Mas um contrato sempre do treinador é sempre demorado. Mas muita gente questionou, demorou, não aceitou, não, a gente estava trocando ideias, a gente foi conversando e graças a Deus a gente chegou num denominador. Boa tarde, Renato. Marcos Jacobson do Carro. Você sabia que para ser terapeuta você não precisa ser formado em psicologia? Boa tarde, Renato. Marcos Jacobson do canal Detetives Vascaínos. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação sobre essa primeira janela do Vasco e se você vai ter autonomia para indicar contratações nas próximas janelas. Boa sorte nessa caminhada. Autonomia o treinador sempre vai ter. Eu acho que sempre o mais importante é o diálogo, porque quando o treinador indica um jogador, é porque ele quer sempre o bem do clube. E quando a diretoria indica, ou o presidente me indica, a gente troca ideias, a gente analisa. A gente sempre vai procurar fazer o que é bom para o clube, não somente para o treinador, ou não somente para a diretoria. A gente pensa sempre juntos, trocando ideias, porque todas as nossas decisões é benefício do clube, para que a gente possa estar sempre cada vez mais forte nas competições. Aqui, Renato. Boa tarde. Eduardo Alves, Vável Brasil. Você chega num Vasco que na atual temporada vive uma dificuldade de precisão no ataque, apesar de muito volume de jogo criado. Claro que de uma maneira geral, visto que você fez apenas a sua primeira atividade, mas o que você julga que possa ser preponderante numa melhoria desse aspecto, até pela sua bagagem como atacante na sua carreira? Obrigado. Cara, eu posso falar assim, pelo que eu tenho visto, hoje o futebol brasileiro ele carece de jogadores decisivos. Aí quando você tem um Palmeiras, quando você tem um Flamengo, um Cruzeiro, clubes que a parte financeira é muito boa, eles têm condições de buscar esses jogadores que eu falo que são acima da média, que custam muito caro. Então, se você olhar num total no futebol brasileiro, a maioria dos clubes necessitam desses jogadores decisivos lá na frente. É só você buscar, procurar. Então, não seria somente o Vasco, mas nós temos esses jogadores aqui, vou trabalhar bastante eles, porque futebol, que eu costumo falar, é bola na rede. E para a bola chegar na rede, você tem que ter esses jogadores fundamentais, esses jogadores decisivos. Mas nem sempre você tem esses jogadores. Então esse é um problema,
do futebol brasileiro. Você vê que até uma seleção brasileira às vezes tem esse problema. É a gente trabalhar com a gente tem, dar moral, botar para cima e buscar, ensinar, aperfeiçoar nos treinamentos, entendeu? Até porque eu fui jogador da posição, e procurar tirar o máximo deles aqui durante os treinamentos. Boa tarde, Renato. Guilherme Abrão, Itatiaia, seja bem-vindo. Logo na sua primeira ou segunda resposta, você falou que se tiver que priorizar seria o brasileiro, né? Hoje, que você conhece desse elenco do Vasco, que você viu, que você acompanha, aonde você acha que esse Vasco pode chegar no brasileiro? É claro, a torcida sempre quer título, mas hoje, como seria o seu principal objetivo nessa chegada ao Vasco? É a gente começar a decolar no Campeonato Brasileiro. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixa. Uma Copa do Brasil não tinha rebaixa, uma Sul-Americana não tinha rebaixa. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro você tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título, ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou ano passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento de acabei de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, meu amigo. Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo o respeito, a gente respeita todo mundo, mas pra gente aqui cada jogo vai ser uma decisão. Como é para os adversários também. Vai ser difícil pro Vasco, vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco não, e eu deixei bem claro isso para eles também, e nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, está mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar, como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Boa tarde, Renato. Tudo bem? João Guerra. Cara, eu tô adorando, eu tô gostando muito da coletiva do Renato. Cada jogo é uma decisão. Tem que exigir, sim, o máximo que puder dos jogadores
e para não chegar naquela situação de final de campeonato agonizante, entendeu? Todo ano a mesma coisa, a gente deixa para fazer as coisas no final e chega no final, é desespero. Então a gente tem que colocar as coisas no trilho agora, não deixar para depois. Do GE, bem-vindo ao Vasco, um prazer falar com você. O próprio executivo do Vasco, o Admar Lopes, falou que iniciou as conversas com você logo na segunda-feira, que ele exaltou a confiança que tem no trabalho que você exerce nos outros clubes também, e tem uma avaliação muito positiva da diretoria, e um dos pontos em que há essa confiança é também na manutenção do lado positivo do que havia sido feito no trabalho anterior do antigo treinador. Eu queria saber a sua avaliação do que pode trazer de positivo do que já vinha sido feito. Você mesmo falou que acompanha os jogos do Vasco. O que você enxerga do lado positivo, a força que o Vasco pode ter na manutenção do trabalho que já vinha sido feito e os pontos que podem ser melhorados que você enxerga nesses primeiros momentos? Muito obrigado. Olha, com todo respeito, o meu trabalho começou hoje, é página virada, independente de coisas boas ou não do trabalho de Diniz, que é meu amigo, gosto muito dele, entendeu? Cada treinador tem seu método de trabalho, ele tem o dele, eu tenho o meu, respeito o trabalho dele, mas a partir de hoje é o meu trabalho. É lógico que eu não vou começar aqui do zero. As coisas boas a gente sempre procura reaproveitar, entendeu? Mas essas coisas é papo meu com o grupo. E acrescentar, juntamente com a minha comissão técnica, o que a gente tem de bom para acrescentar para o grupo, para a gente buscar e sair da lanterna, principalmente do Campeonato Brasileiro, voltarmos a ter mais do que nunca a confiança do nosso treinador, para que a gente possa, como já falei, sair dessa situação e começar a vencer no Campeonato Brasileiro. Aqui, Renato, Joel Silva, do canal Colina em Foco e da TMC. Você disse que acompanhou os jogos do Vasco, enfrentou o Vasco também. Esse elenco, grande parte é desde o ano passado. Eu queria que você falasse sobre a avaliação em si desse elenco, se você o credencia como um elenco que daria, por exemplo, para figurar na primeira página, brigar para o Libertadores. Qual é o objetivo, ou o que daria para prometer ao torcedor em relação a esse elenco e o que você tem nas mãos nesse primeiro contato que você teve? Obrigado. Eu não gosto de prometer. O que eu falei em termos de promessa é a entrega do meu time dentro de campo. Vocês podem me cobrar, o torcedor pode cobrar que isso vai ter. O que me incomoda no momento, e eu acredito que todo mundo aqui no Vasco, o nosso torcedor, o que eu posso prometer não é o lugar do Vasco em último colocado no Campeonato Brasileiro. Apesar de termos aí apenas 4 rodadas, o Vasco não pode estar, pelo tamanho que é o Vasco, estar na lanterna no Campeonato Brasileiro. Então é por isso que eu digo, degrau a degrau, procurar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para sair o mais rápido possível dessa situação. Renato, Bruna Delcio da Casé TV. Primeiro, uma curiosidade genuína, que eu adorei a maneira como você se anunciou no Vasco, né? Você pegou uma foto, botou nas redes sociais, aquele momento ali, você que buscou aquela foto, você estava empolgado com o momento, enfim. E ainda nesse assunto de redes sociais, hoje você falou mais uma vez como te incomoda a postura de alguns profissionais, algumas perguntas maldosas, e você falou numa entrevista recente que isso até contribuiu com a sua saída do Fluminense, que você se arrependia disso. Você tirou uma lição dessa situação e pretende lidar de maneira diferente, de alguma forma? A gente tenta lidar, mas é que eu falo, em termos de redes sociais, eu sou... É a mesma coisa isso aqui, eu entendo quase nada. Quem faz isso para mim é minha filha. Minha filha, nisso ela é craque. Isso ela... Então, o que eu peço, ela faz. Incomodar sempre incomoda. É a mesma coisa, por exemplo, com todo o respeito, eu ser mal educado com você agora, por esse motivo, outro cara sempre... Cara, incomoda. Aí você tá de cabeça quente, o treinador, aí daqui a pouco o treinador não aparece numa coletiva, manda auxiliar. Ah, mas ele mandou auxiliar porque, cara, tem horas que o treinador precisa... Aí o cara chega aqui, o cara não tá sendo profissional. Você sabe, você sou inteligente, você sabe que tem um ou outro, ainda bem que é 1% apenas, 2% que fazem, mas você sabe quando o próprio colega de você está se comportando mal. Só que isso atrapalha o trabalho de todo mundo. Incomodar, lógico que incomoda. Até porque hoje em dia nós temos aí 200 milhões de brasileiros, todo mundo entende futebol, todo mundo é craque. Aí eu pergunto, por que não opinam sobre outras profissões também?
Por que o cara não quer opinar na NASA? Mas de futebol, o cara, caraca, que eu entendo, sou bom pra caramba, tem que fazer aquilo. Fala o seguinte, vem aqui trabalhar, vem aqui, trabalha aqui um dia, mostra o que você sabe aqui pra gente, mostra o que você sabe aqui pros jogadores. Então, no futebol, ninguém opina sobre uma cirurgia, ninguém quer falar com o pessoal da NASA, essas coisas aí sobre política, ninguém... Agora no futebol, meu amigo, eu sou gênio, eu entendo, todo mundo entende de futebol. Será? É por isso que eu digo, então tem que ter esse respeito. Eu sou um cara educadíssimo, eu aprendi isso desde berço com meus pais, ainda bem que me ensinaram. Agora, tem horas que o cara também tem que ser educado, né? O cara pode fazer qualquer tipo de pergunta, de qualquer assunto, pode fazer. O cara ser educado. Agora, quando o cara sai dos trilhos, aí o treinador sai dos trilhos. Ah, mas aquele treinador é mal educado, será que o treinador é mal educado mesmo? Por isso que eu digo, vamos nos tratar como profissionais. Daqui para aí e daí para cá. É simples. Aí vocês vão ter o Renato carinhoso, tranquilo, sorrindo, sendo profissional. Desde que daí para cá também seja a mesma coisa. Mas me fala da foto, fiquei curiosa. Foi você que postou mesmo? Minha filha. Eu não sei. Quem mexe no Instagram é minha filha. Ela ganha para isso. Aliás, eu estou trabalhando por causa dela também, né? Que ela é uma máquina de gastar. Ela é uma máquina de gastar. Se eu falar os números dela, é uma máquina. Então, agora eu estou dando responsabilidade para ela. Vai trabalhar para o seu pai. Quer essa mesada? Vai trabalhar para o seu pai. E sai dos trilhos para ver. A vida é assim. Ela é boa. É boa. Renato, boa tarde. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaíno. Seja muito bem-vindo ao Vasco. Muito sucesso para você. Eu queria te perguntar, recentemente, nos últimos dois trabalhos, os dois últimos treinadores do Vasco falavam constantemente sobre a questão mental, o fato do torcedor, jogador do Vasco, o elenco do Vasco, sentir muito em algumas determinadas situações. Você mesmo pontuou que alguns atletas sentem mais, outros menos. Nós tivemos, inclusive, o Felipe Coutinho pedindo uma rescisão contratual devido a isso também. Queria te perguntar como você enxerga essa questão mental, além da questão física, tática e técnica, a dimensão que você dá, a importância que você dá para a questão mental, influenciando dentro de campo, no resultado. E aproveitando, os últimos jogos o Vasco tem tido dificuldade para marcar gols, né? Você já teve a oportunidade de mostrar o DVD para a galera ver se eles conseguem acertar mais a rede? Aí você não vai ter atacantes para jogar, eles vão se matar. É melhor não mostrar. Mas essa parte psicológica, essa parte mental, eu trabalho muito bem a cabeça deles. Eu já comecei hoje de manhã, justamente por isso. Aquela cobrança normal que o treinador tem que fazer algumas colocações, mostrar para eles da maneira que a gente vai trabalhar a partir de sexta-feira já, através do vídeo, do telão, mostrar certas coisas que estão acontecendo dentro do campo, para que as coisas não se repitam, entendeu? Eu acho que é fundamental, eu fui jogador, é fundamental o treinador passar confiança para o jogador. Lógico, a gente vai treinar a parte tática, a parte física, a parte técnica, a gente treina tudo, jogadas ensaiadas e tal. Mas é fundamental a confiança. Eu falo isso porque eu fui jogador, eu sabia quanto era importante o treinador me passar essa confiança. Então essa confiança eu vou passar. Se ele errar, eu vou continuar no força. Ele não pode se omitir. Não pode se omitir. Então é por isso que é fundamental o apoio, que eu volto a falar do nosso torcedor, mesmo que ele erre, que o torcedor continue apoiando, entendeu? Porque essa parte dessa entrega dos jogadores aí no campo, juntamente com a parte tática, é meu trabalho. Mas é fundamental, eu gosto de conversar com os jogadores, eu gosto de deixar eles livres, leves e soltos, para que eles entrem em campo e possam mostrar o que eles sabem. Mas ninguém é perfeito. Daqui a pouco um ou outro vai errar uma jogada. Mas aí que entra o nosso torcedor. Vai ser importante esse apoio para que o jogador se sinta abraçado não só pelo treinador, e sim pelo torcedor, que daí ele entra com essa confiança do torcedor também, e aí sim ele vai ter mais confiança para dentro do campo desenvolver aquilo que ele sabe. Ele não vai ter medo de errar. E se errar, ele sabe que ele vai ter o apoio de todo mundo. O meu ele sempre vai ter, mas principalmente do torcedor, que é fundamental. Renato, boa tarde. Nós descobrimos aí, né,
um terceiro, na verdade uma terceira integrante da comissão técnica do Renato, né? A filha dele. Talvez isso justifique os mais de 1.600.000 por mês, né? E outra coisa, Renato, eu, assim como todos os nossos ouvintes e todos os nossos queridos torcedores vascaínos, entendemos muito de futebol também, assim como você, porque todo brasileiro é craque de futebol e entende tudo de futebol. Você devia saber disso, cara. Entendeu? Vitor Seta, do Jornal Globo. Vamos ficar aqui, não tem problema, não traz o cardápio aí. Vamos almoçar aqui hoje, gente. Vocês querem o quê? Vamos até as 4. Espero que não. Vai lá. Renato, nos seus últimos trabalhos, você foi um técnico muito adaptável assim, aos estilos de jogos, adversários, elencos. E eu queria te perguntar, óbvio, você está no seu primeiro dia, você ainda está conhecendo o elenco, os jogadores, mas se você tem uma ideia de jogo pensada, se você já conversou isso com a diretoria, nas negociações, uma coisa, se você pensa em ter um time que tenha mais a bola, um time mais de transição, você já tem uma ideia para esse Vasco? Não, mas antes a gente precisa se armar para que a gente não tome tantos gols. Começa por aí. O esquema eu vou começar a treinar já no sábado, já vou fazer coletivo, já para colocar em prática as minhas ideias. Sexta-feira eu vou ficar com eles na sala de vídeo, no telão, mostrando bastante coisa para eles, na teoria, e depois eu mostro na prática, justamente para a gente começar a ter os resultados positivos. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver a chance, que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar no 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então esses espaços aí que eu tenho visto nos jogos do Vasco, a gente vai treinar para que isso não aconteça mais. É uma maneira que eu tenho de trabalhar, entendeu? Porque hoje em dia não. Na minha época já não tinha isso, porque tinha muita qualidade na minha geração, mas hoje em dia é difícil você fazer gols. Não é só o Vasco. É difícil. O que não pode é você tomar gol com facilidade. Aí você dificulta muito mais o teu trabalho e facilita a vida do adversário. Então a gente tem que ter um pouco de tudo. É evitar que o adversário tenha a situação de gols, a gente aproveitar nossas chances que apareceram, que são poucas hoje em dia no futebol, e uma equipe equilibrada dentro do campo, seja na defesa, seja no meio, seja no ataque. Mas o importante é, juntando defesa, meio e ataque, é a entrega. O jogo do futebol é um esporte coletivo, não é individual. Então todo mundo tem que se ajudar. Boa tarde, Renato. Pedro Cobalé do Lance. Você chega no Vasco na sua terceira passagem, mas com um cenário semelhante às outras vezes. O time na zona de rebaixamento, né? Num cenário meio incômodo nesse momento. Acho que existe um consenso que o elenco do Vasco hoje produz um desempenho abaixo do esperado para o elenco que foi montado nessa temporada. E você falou agora da confiança. Para você, esse é o principal ponto desse time de hoje? Sim, sem dúvida alguma. É aquilo que eu falo. Quero alegria. Eles têm que sair de casa alegres para vir para o trabalho. Trabalhar duro, a gente já começou hoje, trabalhar duro, mas com alegria. Você sempre vai render mais você trabalhando contente. Que não pode é você sair de casa já contrariado. Pô, tem que ir lá treinar. Você não vai render no teu trabalho. Então eu quero um time livre, leve e solto. Tanto nos treinamentos como nos jogos. Mas essa confiança que você está me falando que eu passo para eles é fundamental, porque eu já falei, eu fui jogador. O teu chefe, por exemplo, não sei se você tem chefe, trabalha por conta, mas aqui a maioria tem chefe, é a mesma coisa. Se vocês não tiverem a confiança do chefe, fica difícil até para render. Não é que você tenha a confiança do chefe, mesmo que você faça uma besteira, entendeu? Você tem aquela confiança do chefe, você vai render muito mais. Você vai ter confiança para fazer as coisas.
E aí é que eu falei, essa parte psicológica, eu trabalho bem, você pode ter certeza que vocês vão ver um time bem leve, bem solto, mas que fique bem claro, com muita responsabilidade. Renato, boa tarde. Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. Boa sorte, sucesso aqui no Cruz Maltino, aqui no Gigante da Colina. Você tocou muito no assunto, Renato, a respeito de não levar muitos gols. O Vasco ultimamente tem levado muitos gols. O sistema defensivo do Vasco tem falhado demais, principalmente na bola aérea. E a transição da defesa para o ataque muito lenta. E no ataque, quando eu falo, o centroavante, homem de referência na área. O Vasco contratou alguns jogadores, mas sabemos que a adaptação. Como você lida quando você chega num novo clube com jogadores que chegaram também, adaptar esses jogadores, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro. Até porque temos dois jogadores, o Brenner, que no último domingo perdeu o pênalti, vi que ele saiu, acho que todo torcedor viu que ele saiu para baixo, não é legal perder um pênalti, imagino a cabeça do atleta e também do Matheus França, um jogador também que não vem sendo aproveitado devido às situações que ele tem entrado e não tem correspondido. Como você consegue, você como vitorioso, como jogador e como treinador, quero dizer, dentro de campo e fora de campo ali, administrar esse tipo de situação? Sucesso, obrigado, Renato. Obrigado. É conversar com o jogador, é passar essa confiança, é corrigir os defeitos, dar moral para que ele possa aperfeiçoar cada vez mais as qualidades que ele tem, a qualidade que eu digo, todos os jogadores. Aí você falou também a transição lenta. Mas às vezes uma transição rápida, uma transição lenta, depende muito do jogador que você tem. Não adianta você querer uma transição, não estou falando de Vazudil, mas não adianta você querer uma transição rápida se você não tem jogadores rápidos. Entendeu? Então, o meu time tem que ter uma transição rápida, tanto para frente como para trás. Então, por isso que eu digo, eu tenho que ter uma equipe equilibrada, em todos os sentidos. Entendeu? Agora, muitas vezes não adianta o treinador ter um esquema tático na cabeça se ele não tem os jogadores para fazer o que ele pensa. Então, o que a gente vai fazer? Adaptar o esquema em cima das qualidades dos meus jogadores. O Brenner, você falou, errou o pênalti. Só erra quem está lá dentro. Ninguém gosta de errar. O garoto não foi lá e errou o pênalti porque ele quis. Principalmente se tratando de uma decisão. Entendeu? Então a gente vai procurar treinar, a gente vai procurar passar essa confiança não só para ele, como para os demais jogadores, em todos os sentidos. Por isso que eu digo, futebol é futebol coletivo, não é individual. Então, eles juntos, eles sabem que entre um 11, o outro vai errar uma jogada. Mas esse colega que está dentro do campo tem que dar força para ele, porque daqui a pouco quem vai errar é ele. Então, essa confiança, isso tudo que eu passo para eles, eles vão levar para dentro do campo e eles vão começar a se ajudar ainda mais e a falar mais dentro do campo. Você não pode ter um time calado, você precisa de jogador. Mas são jogadores com características que não, eles vão falar, eles precisam falar. Eles precisam falar. Dou muito exemplo dos meus grupos de trabalho do Guga, tenista, que ele gritava cada raquetada que dava, porque queria falar, mas ele não tinha com quem falar. Era individual. E o futebol ele é coletivo, então eles têm que falar dentro do campo. Uns mais, uns menos, mas eles precisam falar dentro do campo. Porque é fundamental você ajudar o companheiro, não só em correr, em ajudar, mas em falar, orientar o companheiro dentro do campo, principalmente os jogadores mais experientes. Então, é principalmente numa fase dessa também, você não pode ficar dando a responsabilidade só para garotos. O garoto ele tem que ser bem trabalhado. O garoto você precisa corrigir os erros dele, dar moral, dar confiança e soltando ele aos poucos. Você não pode, num momento como está o clube agora, dar responsabilidade para os garotos. Os garotos ainda não estão preparados. Eu digo, no momento que passa o Vasco. Aí sim, o momento é quando o time começa a ganhar, você começa a soltar os garotos, a torcida tem mais paciência. É uma coisa levando a outra, entendeu? Porque tem muitos garotos que, infelizmente, hoje em dia, quando pega um clube, numa situação como essa que precisa ganhar, precisa sair da lanterna do Campeonato Brasileiro, não estão prontos. E naquela de querer ajudar, você acaba queimando os garotos. Então esse trabalho também vai ser bem feito. É importante, numa hora dessa, você botar jogadores experientes, entendeu? Não estou falando que só vão jogar jogadores experientes, mas numa hora dessa que tem muito cuidado com os garotos, porque os garotos muitas vezes têm um futuro incrível, são jogadores de futuro, mas
você precipita, bota os garotos para dentro do campo, você acaba queimando os garotos e daqui a pouco os garotos não vingam. Renato, boa tarde. Rodrigo Crevelari, Digão, no podcast Cruz Maltino. Seja bem-vindo ao Vascão. Pegando um pouco até nessa parte aí de base, só que eu quero citar lideranças. Recentemente a gente perdeu as principais lideranças do Vasco e está em formação de novos líderes. Quero saber se você pode potencializar esses novos jogadores que vão assumir a liderança do clube do Vasco. E também uma outra pergunta, se me permite. Você tem preferência pelo seu porta-voz dentro de campo, capitão, goleiro ou jogador de linha, para poder ser seu porta-voz ali até mesmo diante do juiz e diante da partida? Cara, você tocou num assunto que eu não vou te dar a resposta, não toda ela, porque eu já toquei inclusive nesse assunto com o Admar hoje de manhã e com o presidente, quanto ao capitão, o que eu penso do capitão. Mas isso, antes eu vou comunicar aos jogadores o que eu penso sobre isso, e aí depois eu passo para vocês em termos de quem vai ser o capitão. A liderança, eu vou conhecendo todos os jogadores e a partir daí eu vejo quem pode ser realmente os líderes, entendeu? Mas o líder não é só o cara que usa a faixa. O capitão usa a faixa, mas às vezes tem um cara que fala tanto quanto o capitão. Então é por isso que é fundamental, por isso que é um futebol coletivo, por isso que é fundamental eles falarem dentro do campo, se ajudarem. Ah, não, somente o capitão fala. Não, não é somente o capitão. Com o árbitro, tudo bem. Agora, entre eles, não precisa ser só o capitão. Ou mesmo uma cobrança sobre o árbitro, sobre os adversários, não precisa ser só o capitão. Entendeu? Eles precisam falar. Então, o cara que está usando a faixa lá é o capitão. Às vezes, num time, você vê o cara com a faixa, mas ele não é o grande líder. O grande líder, às vezes, é o cara que não está nem usando a faixa. Mas você consegue potencializar esses novos que vão surgir? Então, é por isso que eu digo, vou conhecer bem todos eles, entendeu? Aí, aos pouquinhos, vou pegar as informações aqui dentro do clube também. E já eu vou saber realmente quem são os líderes, entendeu? Mas é o que eu falei, o líder não é somente aquele que usa a faixa, não. A última pergunta agora. Tudo bem, Renato? Aline Nastari, TNT Esportes. Um prazer trabalhar com você de novo. Obrigado. Eu queria tocar novamente no ponto do elenco. A gente passou acho que 2 vezes aqui na entrevista. O Vasco perdeu recentemente Rayan, Coutinho, Verratti. Rayan e Coutinho, nomes dificílimos de repor, né? Repôs, mas difícil de repor à altura. Você acaba sendo anunciado no dia que a janela de transferência ela é encerrada. A gente tem poucos dias apenas para a janela de quem ainda está no campeonato estadual. Dá para dizer que você acabou de falar que você vinha acompanhando antes, você está acompanhando o Vasco e tal. Dá para dizer, então, que você assume o Vasco conhecendo esse elenco e concordando, entendendo que é um elenco suficiente para, pelo menos até o meio do ano, quando chega a próxima janela, dar resultado? A gente vai trabalhar para isso. Quando eu digo que eu estava assistindo os jogos do Vasco, não estava assistindo somente os jogos do Vasco, estava assistindo todos os jogos de outras equipes também, para ficar por dentro do que estava acontecendo. Então, aquilo que eu falei, eu não vou prometer para ninguém, o Vasco já vai estar no meio da tabela para cima. Não vou prometer. O que eu posso falar e prometer é que o Vasco vai ser dessa situação. E aí depois, aos pouquinos, a gente vai vendo onde que a gente pode chegar. Degrau a degrau. Não adianta chegar aqui, olha, fiquem tranquilos, daqui um mês o Vasco vai estar em 10º lugar, em 8º lugar. Não vou prometer isso. Mas o elenco em si, não há conhecimento sobre esse elenco. Você acha que você precisa de tempo para entender se dá para dar esse resultado ou não? Ou pelo que você conhece do elenco, você acha que é suficiente já que não tem janela para contratar? Não, então não tem para onde correr. Mas você assumiu, né? Sim, não, eu digo que não tem para onde correr, não dá mais para contratar. Então eu tenho confiança nesse grupo. Eu falei, não é um grupo para de repente, pelo que eu conheço, vão brigar pelo título. Não. Mas também não é um grupo para estar nessa posição que está. Entendeu? Então é por isso que eu digo. No futebol, que eu costumo falar que uma palavrinha muda tudo. Chama-se vitória. Com vitórias, a confiança volta, o torcedor está junto, aí todo mundo começa a ser elogiado, aí todo mundo começa a acrescentar sempre algo a mais no trabalho e no campo que ele tenha confiança, entendeu? Vamos com calma, vamos degrau a degrau, vamos trabalhar, vamos preparar esse time aí já para a próxima quinta-feira diante do Palmeiras, depois é o Cruzeiro, depois é o Grêmio. Degrau a degrau. Eu falei, nós não vou aqui falar para você, não, o Vasco vai brigar pelo título.
Mas também o que eu posso, isso eu posso prometer, o Vasco vai sair da situação, porque o Vasco tem um elenco que não pode estar na situação do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Renato, obrigado a todos. Agora vamos jantar, né? Por quê? Né? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai no alface, meu irmão. Tá aí então, galera. Finalizando a entrevista coletiva com o Renato. Seja bem-vindo, Renato. Vamos te apoiar, tamo junto. Vamos torcer para você fazer um grande trabalho. Eu gostei muito das coisas que você falou em relação a dar credibilidade, dar confiança para o jogador, investir na comunicação. Eu sempre achei que o time do Vasco fala muito pouco, briga pouco, e tô com esperança em você, irmão. Não deixa de fazer a tua inscrição no canal, fazer o teu comentário. Tamo junto, saudações vascaínas. Fui!